Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante. Estamos analisando a graça preveniente dentro da interpretação arminiana e também da tradição wesleyana. Dentro do fundamento filosófico, como podemos ver o entendimento da graça preveniente? Bem, o wesleyanismo ele é nascido no seio do anglicanismo inglês do século XVIII. Então, a doutrina da graça preveniente dentro do wesleyanismo começou com uma interpretação de um dos 39 artigos de fé da Igreja da Inglaterra, que era diferente da Igreja calvinista, dentro do anglicanismo. O artigo que foi posto como sendo de interpretação dúbia foi especificamente o artigo 10, que trata do pecado e da salvação. Vamos ver o artigo 10, o que diz? A condição do homem após a queda de Adão é tal que ele não pode voltar-se por sua própria força natural e boas obras, à fé e invocar a Deus. Pelo que não temos nenhum poder para fazer boas obras agradáveis e aceitáveis a Deus, sem a graça de Deus através de Cristo, que vem antes de nós, para que possamos ter uma boa vontade e que trabalha conosco, quando temos esta boa vontade. Havia pelo menos duas interpretações desse artigo sobre o livre-arbítrio dentro da Igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Uma era calvinista e a outra era católica. Na interpretação calvinista, os calvinistas eles não ficaram muito satisfeitos com esse artigo 10 aí, certo? Eles achavam que era muito dúbia interpretação, e embora esse conteúdo ele tenha sido feito praticamente de uma citação direta de Agostinho, esse artigo nunca satisfez totalmente os calvinistas da época. Bem, de 1643 a 1648, a Assembleia de Westminster se reuniu e elaborou a Confissão de Fé de Westminster. O assunto ficou mais explícito para os calvinistas, sendo uma espécie de interpolação no artigo 10, fazendo assim com que a graça preveniente, a graça que vem antes, fosse mudada, esse entendimento, né? Isso trouxe um entusiasmo aos calvinistas da época. No entanto, a expressão graça preveniente, ela praticamente desapareceu do linguajar dos calvinistas. Eles viram que dentro da questão da salvação, por exemplo, isso aí não caía muito bem porque não tinha base bíblica, segundo a versão dos calvinistas. Eles viram que a salvação só era possível pelo poder irresistível e eficaz da graça regeneradora divina, praticamente aos pecadores perdidos. No entanto, então, a visão wesleyana do artigo 10, ela foi então praticamente bem diferente dos calvinistas. Bem, na interpretação católica, o ramo wesleyano do anglicanismo, tá, tomou partido da interpretação católica desse artigo. Isso explica o contraste que existe entre a teologia calvinista e wesleyana em relação aos que estão mortos em seus delitos e pecados. O artigo 10 foi interpretado livremente pelos wesleyanos de acordo com o conceito católico da graça. Em harmonia com o pensamento da teologia católica, Wesley ensinou sobre a graça preveniente, que capacita o homem a aceitar a graça salvadora e continuar a subir, com a ajuda de Deus, aos estágios mais elevados da vida cristã. Foi nesse sentido que o pai de John Wesley entendeu o artigo 10.
Samuel Wesley cria que nenhum homem podia fazer nada sem a ajuda de Deus, mas que o homem também cooperaria nesta salvação. Há um escrito aqui que eu gostaria de citar para vocês sobre o entender do pai de John Wesley, Samuel Wesley no caso. Uma ação própria e perfeitamente aceitável a Deus por suas próprias capacidades naturais, separado da assistência do Espírito de Deus, mas por sua comum assistência, ele pode orar, abster-se do pecado e praticar o dever. E se ele continuar essas boas ações, ele terá mais ajuda a caminhar para a perfeição. Alguns autores veem a ênfase de Wesley na doutrina da graça preveniente como sendo uma influência do seu ambiente familiar, que praticamente possuía uma atmosfera desse tipo de anglicanismo, ok? No próximo vídeo nós vamos comentar concernente ao fundamento bíblico de que é trazido na teologia arminiana wesleyana e vamos averiguar versículos que são usados para procurar justificar esta doutrina. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe.